Agora capítulo 9. E capítulo 9 estamos falando sobre a mesma ideia de liberdade, de como usar nossa liberdade. E capítulo 8 parece que Paulo respondeu uma pergunta da igreja, algo específico que a igreja mandou para ele, falando sobre carne, sobre os alimentos sacrificados aos ídolos, se pode comer ou não. E Paulo deu a resposta: pode, sim, mas se você tem essa liberdade, você tem que pensar primeiro nas pessoas, né? Ah, ah, o fato da comida ser sacrificado não é um problema. O problema é se seu irmão vai cair por causa disso. Então tem que pensar nas pessoas. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E nós queremos ser pessoas que amamos, nós queremos ser pessoas que vão edificar o corpo de Cristo e não ser uma pedra de tropeço para os outros. Pensando nessa mesma ideia, nós entramos aqui em capítulo 9. A gente vai ver mais sobre essa mesma ideia, só que Paulo é muito inteligente. Eu gosto da forma que ele pensa, porque ele fala sobre essa mesma ideia, mas ele vai aplicar de uma forma diferente para mostrar o pensamento dele de uma forma que a igreja recebeu esse amor do Paulo em relação ao dinheiro. Paulo não está nessa igreja pedindo dinheiro, ele tem direito a pedir dinheiro. Ele é um apóstolo, ele é um servo de Cristo, ele está trabalhando, ele merece receber por isso. E ele vai mostrar biblicamente que a gente pode receber por causa do nosso trabalho no ministério, mas ele também vai mostrar que ele tem liberdade de receber, mas porque ele ama a igreja, ele não está pedindo ajuda, ele não está pedindo dinheiro, mas ele mesmo está trabalhando mais para não ter que pedir nada deles. E ele está usando a liberdade, eu tenho liberdade de fazer isso, mas ao invés de usar minha liberdade, eu penso em vocês. Então ele usa o dinheiro para mostrar como ele trata a igreja de uma forma que eles receberam e eles sentiram e eles gostaram. Eles não querem ter que dar seu dinheiro. Eles não são maduros. A gente precisa dar dinheiro na igreja, a gente precisa fazer esse sacrifício e a gente vai falar mais sobre isso, principalmente no próximo livro, em 2 Coríntios. Mas aqui a gente vai falar um pouco, a gente tem essa responsabilidade de dar, mas ao mesmo tempo eu tenho liberdade de não pedir dinheiro. E é o que Paulo fez aqui. Ele trabalhou mais para não receber nada dessa igreja, e isso foi uma bênção para essa igreja. Então Paulo vai usar a liberdade dele para ensinar a mesma coisa que ele ensinou em capítulo 8, só que ele vai usar o dinheiro para deixar isso muito claro, para que eles vão entender que eles receberam por causa do trabalho do Paulo. Então, a mente do Paulo é muito legal, porque ele faz isso ser algo... porque ele falou sobre o irmão mais fraco, sobre o conhecimento, e eles podem pensar: então eu sou o forte, eu tenho liberdade, vocês são fracos. Eles podem usar isso pro orgulho deles também, né? Mas Paulo mostra que vocês gostam de receber também. Vocês gostam de quando alguém pensa sobre vocês e trabalha mais para que vocês podem receber. Então, não seja assim com os outros. Não usam a sua liberdade para fazer outra pessoa cair. Então, vamos ver. Vamos ver como Paulo faz isso, é muito bom. E também vai responder algumas coisas sobre dinheiro, mas o mais importante é a liberdade. Versículos 1 e 2. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para o outro, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, Paulo começa esse capítulo mostrando que ele é um apóstolo, que
ele tem responsabilidade sobre essa igreja, ele é um líder na igreja, ele foi enviado com a mensagem de Cristo. O apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado, né? Então ele foi enviado, ele viu Jesus, ele tem liberdade. Se eles são livres, se a igreja é livre, então Paulo também é livre. Ele é um apóstolo, ele tem liberdade. Ele fala, você não pode falar contra o meu ministério, porque vocês estando aqui são a prova do meu ministério, vocês são o selo do meu apostolado, porque o fato dessa igreja existir é a prova que eu fui enviado. O fato de vocês ter uma igreja é a prova de que eu sou um apóstolo de Cristo e eu tenho liberdade, eu tenho chamado e eu fui chamado para o ministério. Então, Deus me enviou, fica claro, né? Isso porque eu tenho um ministério que prova que Deus me enviou. Eu tenho vocês, a igreja, como o resultado, como a prova de que Deus me chamou para isso. Então, se eu sou um apóstolo, se eu tenho esse chamado, se Deus me enviou, então eu tenho direitos. Se a gente vai falar sobre direitos, vamos falar sobre direitos. Versículo 3. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Ele está falando, né? Tem pessoas julgando Paulo em todo lugar que ele vai, falando que ele não é apóstolo, que ele é fraco, que ele sofre e que Deus não está enviando ele. Então ele fala, eu tenho essa defesa porque eu faço as coisas de Deus, eu tenho as provas de que Deus me enviou. E sendo apóstolo, ele fala no versículo 4, não temos nós o direito de comer e beber? Se Deus me chamou como apóstolo, se Deus me enviou para vocês, se Deus queria abençoar vocês, a igreja, com minha vida, eu fui enviado, Deus me chamou para isso, eu preciso sobreviver. Eu chamado de Deus, eu estou aqui para abençoar vocês. Vocês, a igreja, recebeu do meu ministério. Eu também preciso comer, eu também preciso beber. Alguém precisa pagar para eu estar aqui, né? Então ele fala, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Lembra que falamos sobre isso em capítulo 7. Ele falou, você pode casar, né? Mas você também pode não casar. Aqui Paulo está falando, eu não estou casado porque eu estou pensando em vocês. Eu sou enviado, eu tenho um ministério, uma missão, e para cumprir essa missão, eu faço o melhor sozinho, sem estar casado, porque eu não quero pensar nas coisas do mundo. Então parece que Paulo está falando que ele tem o desejo de casar, mas que ele viu o ministério como mais importante. Aqui parece que é isso que ele está falando, né? Ele falou, os irmãos do Senhor, né? Nós sabemos que os irmãos de Jesus eram importantes na igreja. Pedro, esses outros podem casar e não é errado, mas Paulo abriu mão da liberdade de casar porque ele quer pensar primeiro sobre o ministério e ele quer pensar primeiro sobre a missão de Deus na vida dele, ele quer pensar sobre essas pessoas que Deus chamou ele para alcançar e ele pensa menos sobre os desejos dele e mais sobre o trabalho que Deus chamou ele para fazer. Muita maturidade, eu não sou tão maduro assim não. Mas ele fala, eu tenho direito de levar uma esposa, mas não fiz isso porque eu penso em vocês, porque eu quero fazer o melhor possível nesse ministério que Deus me chamou para fazer. Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Ou não temos, eu não sei se temos. Não temos direito de receber sustento sem trabalhar. Então ele fala,
se eu tenho uma esposa, eu tenho a responsabilidade de pensar nas coisas do mundo e eu vou precisar de mais sustento, vou precisar de mais ajuda para poder sobreviver. Eu não posso ficar trabalhando, fazendo ministério, servindo as pessoas, né, viajando o mundo. Eu vou precisar de um lugar para ficar, uma casa. Paulo nunca teve uma casa. Eu vou precisar de um sustento, eu vou precisar saber que vou ter esse dinheiro todo mês. Se ele está casado, se ele está no ministério, ele vai precisar de um salário, ele vai precisar de dinheiro. Isso vai ser um peso maior para a igreja. Ele tem direito, mas ele fala, mas todo mundo começa agora, porque eu estou servindo do jeito que eu estou servindo, todo mundo começa a pensar que eu não tenho direito de receber. Paulo é solteiro, mas por que ele está solteiro? Porque ele decidiu colocar o ministério em primeiro lugar. Ele decidiu fazer isso. Ele tem liberdade de casar, ele tem liberdade de receber sustento, mas ele decidiu abrir mão dessas coisas para abençoar a igreja. E quando ele fez isso, toda a igreja ficou olhando para ele pensando que ele não tem mais esse direito. Paulo é solteiro, Paulo é o servo, vamos deixar ele trabalhar, vamos deixar ele pregar, vamos deixar ele fazer tudo. Eles reclamam por Paulo, eles falam mal dele para os outros, ele está sempre sofrendo, então eles pensam que não é apóstolo. Eles não estão respeitando Paulo porque ele está abrindo mão dos desejos dele e servindo as pessoas. É triste ver a forma que eles trataram Paulo com todo o sacrifício que ele fez. Ele vai falar mais sobre isso em 2 Coríntios. Versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta, é isso? Um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Acho que é isso, palavras difíceis. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Então, Paulo fala aqui sobre o soldado, né? Sobre essas pessoas diferentes que trabalham. As pessoas que trabalham têm o direito de receber do seu trabalho, né? Isso é completamente normal. Se você está trabalhando como soldado, você não tem que comprar a sua própria arma, né? Você vai defender um país, então o país entendeu que precisa de pessoas, o país vai juntos ajudar a comprar as suas necessidades, para cuidar da sua vida, para você estar preparado, ter o alimento, ter as armas, ter tudo que precisa para defender o país. Como país, nós entendemos a importância de ter pessoas nos protegendo. Então, como país, nós vamos juntos pagar os custos para que a gente pode ter pessoas para fazer isso, porque isso faz com que eu possa viver em paz. Eu entendo a necessidade disso. Então, o soldado não tem que pagar para defender seu país. Ele recebe para fazer isso. O país entendeu a importância de investir para ter essas pessoas ajudando. Quem planta uma vinha também vai comer, né, do fruto. Ele vai, se ele plantou, se ele fez todo o trabalho, ele também vai comer, ele vai receber disso, né? Não faz sentido ele fazer todo o trabalho e não receber disso. Né? A mesma coisa com o rebanho, você vai beber do leite. Se você faz todo o trabalho para receber, para conseguir, você merece receber disso também. Você não pode simplesmente fazer todo o trabalho e não receber nada. Ele não fala isso só de vista humano, mas a lei fala a mesma coisa. Até na lei de Deus, ele falou sobre essa ideia de que se você trabalha, você merece receber por seu trabalho. Se você está fazendo algo, você está investindo sua vida, como você faz isso
como soldado para defender seu país, você vai receber disso. Se você faz isso como um trabalho para ganhar dinheiro, em qualquer outra área da vida, você vai receber disso. Então, no ministério também, se você está trabalhando, dando sua vida no ministério, produzindo algo que vai continuar, o preguiçoso, tudo bem, né? O preguiçoso não merece receber dinheiro, né? Talvez. Mas quem está no ministério só porque não quer trabalhar, tem um problema. Mas quem está no ministério que tem coração, vai trabalhar muito. E essas pessoas que estão no ministério dando suas vidas para Jesus, para o ministério, para a igreja, merecem receber disso. E ele fala sobre os animais, ele fala, a gente viu o versículo 9, e vamos continuar o versículo 10, ele fala, não é certamente por nossa causa que ele diz, sim, foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, não sei se estou falando certo, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Então, Paulo aqui, ele mostra o animal, até o animal pode receber de seu trabalho. Você coloca um boi para trabalhar, ele vai ficar trabalhando lá, você vai pensar na necessidade do boi, né? Se o boi vai continuar trabalhando com toda a sua força, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar das suas necessidades. Você tem que dar comida, você tem que dar água, você tem que deixar ele comer. Você não vai falar para ele, não, você não pode parar para comer. Por quê? O que vai acontecer? Se um boi está trabalhando na terra, você está colocando ele para trabalhar, você não deixa ele comer, o que vai acontecer com o boi? Ele vai cansar, vai ficar com fome, vai parar de produzir, vai parar de trabalhar, não vai conseguir continuar fazendo o que precisava acontecer. Todo o seu investimento não vai ser bom porque você não deixou ele comer e ele cansou, ficou com fome, parou de trabalhar. Então, faz sentido você pensar no animal. Então, Paulo está falando aqui, se você está pensando no animal, por que o servo de Cristo não pode receber? Por que o apóstolo, por que aquela pessoa que foi chamado por Deus, que está servindo a igreja, não pode receber? Nós temos direito a receber como servo de Cristo. Se estamos semeando coisas espirituais, então a gente pode colher também coisas materiais. Faz sentido. Eu estou fazendo o trabalho, eu estou investindo em algo que está produzindo. Vocês entenderam que eu tenho chamado, vocês são a prova de que eu sou um apóstolo de Cristo, vocês sabem que eu trabalho o tempo todo, que eu mereço receber disso, então vocês têm que me respeitar dessa forma, de entender minha necessidade e investir na minha vida. Eu tenho direito. Versículo 12. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, Paulo fala aqui sobre as pessoas no templo que recebem desse trabalho. A gente estava falando no último capítulo, sobre as coisas oferecidas para os ídolos, né? A carne. Os que trabalham no templo dos ídolos recebiam desse trabalho. Os que serviam no templo de Deus no Velho Testamento recebiam desse trabalho. As pessoas que fazem o ministério
o pagão, o judeu, todos eles recebem do seu trabalho no ministério, no templo, fazendo o serviço ao templo, né? E ele fala, e eu, que estou aqui servindo vocês, eu não tenho direito de ser sustentado por vocês? Se vocês podem sustentar outras pessoas, por que vocês não estão me ajudando? Mas ele fala, eu tenho esse direito, é bíblico, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia mostra essa ideia, e versículo 14 ele fala, da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Alguém que faz o ministério tem toda a liberdade de receber do ministério. Como eu falei antes, se é preguiçoso, aí é outra coisa. Eu conheço pessoas que pensam que se eu faço um ministério, eu posso ter um trabalho fácil e eu só tenho que trabalhar no domingo. Essa é a maior mentira que existe. Quem faz o ministério vai trabalhar bastante. Se você realmente tem coração para as pessoas, né? Você vai trabalhar muito mais do que você deveria. Mas quando você ama, você quer trabalhar porque você quer amar as pessoas, você quer cuidar das pessoas, sempre tem uma necessidade, sempre tem algo para resolver, sempre tem um estudo para ensinar, sempre tem uma oração para fazer, sempre tem alguém que vai te chamar para você ajudar. O ministério é algo difícil e a gente vai ter que investir nosso coração, nossas vidas nisso. Então, se estamos dando nossas vidas, nós merecemos receber por isso. É bíblico. Então, Paulo fala, isso é uma liberdade que nós temos em Cristo. Se nós vamos falar sobre conhecimento, aqui é o conhecimento. E falando sobre direitos, nós temos direito. Eu posso receber do meu trabalho, porque sendo servo de Deus, servindo a igreja é um trabalho. Pastorear a igreja é um trabalho. Servir os cristãos é um trabalho. Eu posso receber por isso. A igreja precisa confirmar que eu tenho esse chamado, né? Eu não posso simplesmente decidir, eu sou um servo de Cristo e eu quero receber por isso. Como que você vai receber? Só se a igreja confirmar, né? Você vai falar com os pastores vão olhar para a sua vida, eles vão olhar em Timóteo ele fala sobre o chamado de alguém no ministério, se sua vida é parecida com o que ele está falando lá, eles vão confirmar se a igreja está vendo esse mesmo chamado. Então tem todo esse processo. Não estou falando que você pode simplesmente declarar eu sou um servo de Cristo e a igreja tem que me pagar agora. Não funciona assim, né? Tem que ser algo que Deus vai confirmar na vida das pessoas na igreja. Mas quando você tem confirmado o seu chamado de ministério, você está servindo uma igreja, essa igreja tem responsabilidade de te ajudar. É bom para você e para quem está fazendo o ministério, e é bom para a igreja que está investindo nisso, porque está vendo a importância disso. A igreja que não quer investir na pessoa que está servindo tem um problema, é uma igreja egoísta e não está entendendo a importância desse trabalho. Isso não é saudável também. Mas agora Paulo vai mostrar o outro lado que foi o ponto dele começar esse argumento. Versículo 15. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo nossa esperança de que vocês façam isso por mim. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. 18. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho,
eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Então Paulo fala aqui que ele tem direitos, né? Ele ficou 14 versículos mostrando que ele merece receber. Agora em versículo 15 ele fala, mas eu não estou recebendo. Eu mereço, eu tenho direito, eu tenho liberdade. Estamos falando sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Como servo de Cristo, eu tenho liberdade de receber, eu estou fazendo minha parte, eu estou sendo fiel, estou servindo, estou pregando, eu tenho chamado, é tudo certo. Mas eu não estou recebendo. Por quê? Eu não estou escrevendo, ele fala, porque eu quero alguma coisa de vocês. Mas ele fala, prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Ele tem orgulho em servir Cristo, isso é bom para ele. Ele quer servir sabendo que ele ama as pessoas. E acordou. Say hi. Hi. Que comichas. Ele quer servir sabendo que ele está fazendo por causa do coração dele. Ele não quer fazer porque é um trabalho. Paulo fez isso por ele mesmo. Ele fala, para mim, eu prefiro fazer isso porque eu não quero que isso é um trabalho para mim. A gente pode receber no ministério, mas Paulo não quer que isso se torne um trabalho, que eu vou fazer meu trabalho para receber meu dinheiro e depois acabou. É um perigo no ministério. Nós temos que fazer com todo o nosso coração. Então ele quer fazer... ele quer viver o chamado de Deus. Ele fala que ele não tem liberdade, na verdade. Ele não tem liberdade de não pregar. Ele tem que fazer isso. Deus chamou ele para fazer, ele tem que fazer isso. Ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Deus colocou isso tão forte no coração dele que ele não pode não fazer isso. Ele precisa pregar o evangelho. Se ele receber, se ele não receber, não importa. Ele tem que fazer isso porque Deus colocou isso no coração dele. Ele fala que é uma necessidade para ele. Ele fala, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a me confiada. Ele não faz porque ele tem livre vontade. Paulo não tá servindo por causa de algo que ele quer fazer, mas algo que Deus colocou tão forte que ele tem que obedecer. E ele perdeu a liberdade porque ele está querendo ser servo de Cristo. Ele podia pedir dinheiro da igreja, mas ele prefere servir Jesus. E ele está pedindo para que a igreja pode pensar da mesma forma. Você tem liberdade, mas você tem que abrir mão da sua liberdade para fazer o necessário. E com os nossos direitos, com nossa liberdade, a gente tem que fazer isso. Paulo teria liberdade servir na igreja ou não. Mas ele falou, não tenho mais liberdade, porque Deus me chamou, então abri mão da minha liberdade, eu sou servo de Cristo, e eu vou fazer isso, não porque eu quero, mas porque eu sou servo de Cristo. Então ele não usa os direitos, ele faz o que ele tem que fazer, ele não está pedindo nada da igreja, porque ele não quer fazer isso por causa de dinheiro. Deus chamou ele para ser um servo, Deus chamou ele para servir a igreja, ele vai fazer isso não para receber algo deles. Ninguém ia pagar o suficiente para o Paulo fazer o que ele faz. Quando a gente chega em em 2 Coríntios, em capítulo 11, ele vai explicar um pouco sobre o ministério, ele vai falar sobre o que ele sofreu, o que acontece no ministério dele. E lendo lá, se vocês querem ler 2 Coríntios capítulo 11, acho que é começando no versículo 22, eu acho. Ele começa a falar sobre as dificuldades que ele tem no ministério. Você pode ler aquela parte e pensar se vale a pena fazer o ministério. Não tem ninguém que vai pagar o suficiente para ele sofrer o que ele sofreu. Vamos só ler, eu acho que é bom a gente ler. 2 Coríntios, capítulo 11.
22. 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinto fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Paulo aqui, falando sobre o sofrimento dele, de ser servo de Cristo, a gente pode ver que não existe dinheiro suficiente para pagar alguém para enfrentar o que ele enfrentou. Ele faz isso porque ele é servo de Cristo. Então ele vai sofrer muito mais sendo servo de Cristo de que qualquer coisa que alguém pode pagar para ele. Você nunca vai pagar dinheiro suficiente para alguém enfrentar o que ele enfrentou. Mas por causa do peso no coração dele em pensar na igreja de Cristo, nas pessoas que precisam de Jesus, ele sacrificou tudo. E a mesma coisa que ele está falando para a gente sobre nossa liberdade. Você pode falar sobre sua liberdade, ou você pode abrir mão da sua liberdade para amar. O que tem mais forte? O que é mais forte em alcançar pessoas? O que é mais visível para ver Jesus na vida de alguém? Seu conhecimento que fala que você tem liberdade de fazer isso? Ou o amor que te deixa sofrer pro próximo? Muito forte essa imagem do Paulo, né? Versículo 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para que... De volta em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 9, 19. Fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que... versículo 19 mesmo. Desculpa, eu tava vendo se a gente tinha pulado uma parte. Mas era isso mesmo, né? 18 a gente viu. O maior número possível de pessoas, tornei-me judeus para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Lembra que estamos falando sobre nossa liberdade, sobre nosso conhecimento. Foi o começo desse assunto, né? A pergunta da igreja foi sobre carne. E Paulo fala, nesse assunto da carne, do alimento sacrificado aos ídolos, né? Existe um princípio importante que nós precisamos entender como cristão, que todos precisam entender. Quem tem conhecimento pensa, eu posso comer. Quem não tem conhecimento, que é fraco, pensa, eu não posso comer. Para eles existem esses dois lados. Paulo agora está abrindo nossa mente para pensar sobre tudo o que está acontecendo e não ficar nisso de eu posso ou não posso. E Paulo fala, para de pensar eu posso ou não posso. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar nas pessoas. A gente tem que pensar em como alcançar alguém com o amor de Cristo. E ele fala,
fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. A gente viu em 2 Coríntios, Paulo se fez escravo mesmo. Olha tudo que ele sofreu. Ele é livre, ele podia ter uma vida fácil, ele podia ter uma vida boa, ele podia simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro e talvez fazer uma coisa ou outra e receber Jesus e está bem. Ele se fez escravo de todos porque ele ama. Não porque ele precisa disso para ser salvo, não porque ele precisa disso para ter Jesus amar ele mais. Ele fez isso porque ele ama as pessoas. E quando você ama pessoas, você pode ser um sacrifício. Ele quer ganhar o maior número possível de pessoas. Ele abriu mão de seus direitos, das suas liberdades para poder amar. Ele fala, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Se eu preciso ter a cultura dos judeus para alcançar os judeus, eu vou ser judeu. Vou continuar como judeu para mostrar para eles que eu estou como eles para mostrar Jesus para eles. Porque vai ser uma porta aberta para mostrar Jesus. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Ele fala, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, ele sabe que foi Jesus que cumpriu a lei, então ele fala em versículo 21 sobre a lei de Cristo, sobre a lei, e sim sobre a lei de Cristo, né? Ele está debaixo da lei, mas a lei de Cristo, não de Moisés. Mas ele fala em versículo 20, para quem está debaixo da lei, eu vou mostrar como eu sou parecido, para conseguir mostrar Jesus, para não chegar mostrando minhas diferenças que você está errado por causa disso. Se você chega falando tudo que está errado, se você chega mostrando que você é condenado, você é afastado de Deus, você tem que mudar, você nunca vai criar um relacionamento para alcançar a pessoa. Então Paulo fala, eu não cheguei condenando as pessoas, eu cheguei mostrando que a gente tem muitas coisas parecidas. E nisso eu posso ter um relacionamento para depois mostrar Jesus. Eu preciso mostrar essas coisas para que eu possa chegar em Jesus e ganhar essa pessoa. E as pessoas sem lei também, ele faz a mesma coisa. Então, quem está debaixo da lei, ele vai mostrar alguns aspectos de Deus para alcançar essa pessoa. Quem não tem a lei, ele vai mostrar outros aspectos de Deus. Depois, a ideia é que eles podem continuar crescendo até entender todas as coisas e ter o entendimento sobre a graça de Deus. Eles precisam entender quem Jesus é. Ele não está mudando o evangelho para ninguém, mas ele está usando o que ele pode usar para ter uma porta de entrada para levar o evangelho. Então ele faz tudo para alcançar a maior número de pessoas. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Acho que esse é o meu chamado. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo abriu mão da sua liberdade para poder amar e alcançar pessoas. Ele não pensou sobre seus direitos, ele não pensou sobre essa carne. Eu posso comer essa carne, me deixa comer a carne, porque isso não vai fazer nada com a minha salvação. Tudo bem, mas vamos parar de pensar sobre a carne e vamos pensar sobre pessoas. Esse é o ponto principal do Paulo aqui. A igreja quer mostrar que tem conhecimento e quer continuar comendo e pagando menos. Esse é o foco principal da igreja aqui. Eu quero continuar fazendo o que eu quero fazer, eu quero pagar menos para fazer isso. E Paulo fala tudo isso para falar, você tem liberdade, mas não usa sua liberdade como uma oportunidade a estar na carne, mas como uma oportunidade de amar e alcançar mais pessoas. Temos que amar. A gente não pode viver em orgulho. O conhecimento traz orgulho, mas eu quero alcançar pessoas. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Jesus já fez tudo. Agora eu quero fazer algo para estar parecido com ele. Eu quero abrir mão dos meus direitos como Jesus fez. Jesus é Deus, ele estava em perfeição, ele merecia continuar lá para sempre, mas ele veio até aqui para sofrer, para morrer, para entregar sua vida, e isso tudo para que a gente pode receber vida. Essa é a imagem
do nosso Salvador, do nosso Deus, um Deus humilde, um Deus que é o sacrifício, e agora nós temos que aprender dele. Temos que parar de olhar para os nossos direitos. Jesus nunca falou sobre seus direitos. Jesus abriu mão dos seus direitos para amar e ser um sacrifício vivo. Esse é o exemplo para a gente. E nós temos que olhar para o Evangelho, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem no jogo se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então ele termina essa parte falando sobre como a gente deveria viver na nossa liberdade. Você tem liberdade? O que você faz com sua liberdade? Eu quero correr, eu quero viver da melhor forma possível para mostrar Jesus. Ele fala, eu quero ganhar o prêmio, eu quero correr para alcançar, eu quero fazer o melhor. Ele fala, se você está competindo, você vai fazer o treinamento, você não vai pensar nos seus direitos, né? Você tá tentando competir, você está indo para os jogos que para eles ia ser uma coisa, competição era algo que fazia parte da cultura deles, era muito forte isso na cultura deles, e eles iam entender essa imagem que ele deu de alguém que tem que faz parte de competição. Ele precisa se preparar para isso, ele precisa sacrificar algumas coisas. Tem algumas coisas que eu não vou comer, tem algumas coisas que eu não vou beber, tem umas coisas uns lugares que eu não vou, tem umas pessoas que eu não posso estar perto, porque eu preciso sacrificar algumas coisas para poder competir. A corrida está chegando, eu preciso estar preparado, então eu vou fazer o treinamento, eu vou preparar meu corpo, eu vou sacrificar algumas coisas, porque eu quero receber a coroa. E isso ele está falando sobre algo que perece, algo que não fica para sempre. Mas ele fala, mas nós temos algo espiritual que é para sempre. Se nossa coroa dura para sempre, nós temos que correr ainda mais, nós temos que sacrificar ainda mais, nós temos que treinar ainda mais. Eu não luto como quem esmurra o ar. Você já viu, antes de começar uma luta, eles mostram as pessoas se preparando, né? Eles estão esmurrando o ar, eles estão preparando para a luta, mas depois eles entram na luta e aí que começa de verdade, onde você vai usar sua preparação. Ele fala, nós estamos na luta, a gente não está aqui fingindo alguma coisa só em treinamento, estamos vivendo a vida de verdade, estamos na competição mesmo. Então eu preciso treinar meu corpo, preparar meu corpo para estar nessa luta. Eu preciso sacrificar as coisas que não são importantes, eu preciso viver para as coisas eternas. Eu não posso deixar o conhecimento tirar as oportunidades que eu tenho de viver para Cristo. Podemos usar nosso conhecimento para ter orgulho, mas ele fala, se você ama, você não pode fazer isso. Você tem que pensar nas pessoas, você tem que amar pessoas, você tem que pensar em como eu posso sacrificar mais para abençoar mais, como eu posso abrir mão das minhas liberdades para poder ajudar o próximo, sendo servo de Cristo, como que eu posso viver como Cristo para alcançar o maior número possível de pessoas com o Evangelho de Cristo. Nós fomos enviados com a mensagem do Evangelho. Agora nós temos que viver o Evangelho para mostrar que é a mensagem verdadeira. O Evangelho não é que eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa porque eu só aceito, porque Deus pagou o preço. O Evangelho é que Deus pagou o preço, me salvou dos meus pecados quando eu não sabia
como viver da forma certa, e agora que eu tenho liberdade, eu quero usar a liberdade para amar, para sacrificar meus desejos, para morrer para a carne e viver para Jesus e viver para o espiritual. Esse é o Evangelho. Então, pensando sobre nossos direitos, temos direitos sim, temos liberdade sim, mas temos que usar nossa liberdade para amar Jesus e amar as pessoas. Amém? Então, esse foi capítulo 9. Nós temos liberdade, mas temos que amar.